Então, senhoras e senhores, retomando as nossas atividades, teremos o segundo painel com o tema COP30, Infraestrutura como indutora do desenvolvimento sustentável. Peço a todos que retornem aos seus lugares, mantenham desligados os sinais sonoros, até para que a gente possa privilegiar os nossos próximos painelistas. Para moderar os trabalhos, convidamos ao palco a sócia na Rolim Goulart Cardoso Advogados, a Maria João Rolim. Já como painelistas, convidamos ao palco a diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa. O vice-presidente de Sustentabilidade da Motiva, Pedro Sutter. O gerente de Relações Institucionais da UEG, Ana Paula, a gerente, Ana Paula Ralph Torquato. O presidente do Conselho da Solvi Participações, Carlos Vila. E o presidente da Hitachi Energy no Brasil, Glauco Freitas. Farão parte também do nosso painel o presidente da Companhia de Ativos Ambientais e Participações do Pará, Fagner Henrique Maia Feitosa, que estará conosco em formato remoto. E Ana Tônia, secretária nacional de Mudança do Clima do MMA e CEO da COP30, estará conosco daqui a pouquinho, presencialmente. Então, com a condução dos trabalhos, Maria João Rolim. Agora tá, né? Bom dia a todos, prazer estar aqui. Queria primeiro parabenizar a BDIB por esses 70 anos de trabalho para a infraestrutura e dar início aqui a um painel riquíssimo, painel onde vamos discutir a COP30, o caminho para a COP30. Eu prefiro até dizer que a gente vai discutir a questão do clima e como resolver a questão do clima e o papel da infraestrutura. Começar aqui com uma breve, só algumas palavras. O vice-presidente, né, o presidente em exercício, o Alckmin, falou sobre segurança energética, segurança alimentar e clima, como 3 pontos relevantes na agenda internacional e global. Eu diria que clima é essencial e a questão climática, tanto para a segurança energética quanto para a segurança alimentar. Então, o clima é a base, e essa questão climática é a base para que a gente atinja os outros 2 objetivos e é também a base para que a gente tenha uma vida mais saudável, uma vida, um potencial do planeta Terra todo para se desenvolver. Então, vivemos um momento de transformação e esse momento a infraestrutura é essencial. Sabemos onde pretendemos chegar, onde queremos e temos que chegar, e nesse painel vamos discutir um pouco como chegar nos objetivos climáticos, quais ações e como faremos para chegar lá. A secretária Ana Tônia vai se juntar a nós posteriormente, talvez online ou presencial. Então, eu vou começar aqui com o Fagner, que é o presidente aí da Companhia de Ativos Ambientais e Participações do Pará. Bom dia, Fagner, obrigado por estar aqui conosco. E vamos com uma pergunta bem simples para o Fagner. Fagner, ela é bem simples porque a questão é, uma das bases da nossa transformação ou dessa transição é essa questão da convivência ou da transição entre os combustíveis fósseis e os renováveis. É a base da discussão na COP também, de como que a gente deve conciliar isso, e tendo o Brasil ambas as riquezas, renováveis e combustíveis fósseis também, gostaríamos de ouvir aqui como que vocês, né, veem isso, como fazer essa conciliação e esse desenvolvimento conjunto
ou como fazer essa transformação que a gente vive. Com você, por favor, a palavra. Obrigado, Maria João. É um prazer, em nome do Estado do Pará e o nosso secretário de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Raul Protásio, agradecer o convite da ABDIB. Bem, essa é a pergunta que me credencia para o Ministério das Minas e Energia, né? Então, eu acho que não só o Brasil, mas todas as nações, empresas e investidores precisam lidar e planejar a transição definitiva para economia de baixa emissão, no qual, sem querer ser profético, os combustíveis fósseis tendem a perder valor. 3 razões nos levam a acreditar nesse cenário. Primeiro, o caminho que a humanidade resolveu percorrer nos últimos 20 anos, e eu me refiro aí à adesão de nações, grandes corporações no âmbito internacional, multipolarizados, à agenda da descarbonização. Entendo que esse cenário está consolidado, apesar de, eventualmente, algum grande ator se retirar. Entendo que esses movimentos só abrem espaço para outros grandes, pequenos, médios players ocuparem lugar de influência a partir do exemplo. Outra, e o mais crível, é a necessidade de preservação da espécie. Os fenômenos extremos nos surpreendem a cada dia e há um consenso científico de que, se nada for feito, nós estaremos nos condenando à extinção. Por fim, a popularização, esse de ordem prática, pragmática do dia a dia das pessoas, é a popularização das tecnologias limpas. Então, trago a título de exemplo, o Brasil atingiu agora 22% da sua matriz elétrica de origem fotovoltaica e, para minha surpresa, 15% dos telhados das casas, da minha casa, do meu vizinho. Então, além disso, a gente tem aí uma invasão, no bom sentido, de carros elétricos, ônibus elétricos e as tecnologias emergentes, como o hidrogênio verde. Então, apesar de hoje conviverem, coexistirem, ainda ser viável do ponto de vista econômico-financeiro, a economia baseada na commodity, que é o petróleo, a gente acredita que, em algum momento, e aí é uma decisão estratégica, essas nações, empresas e investidores precisarão estar atentos e se anteciparem a este trade-off. Obrigada, Fagner. De fato, o mundo é elétrico, futuro. Hoje é difícil a gente pensar ainda em um mundo desfossilizado totalmente, mas certamente descarbonizado, a gente tem essa visão. Bom, vou passar agora para falar aqui com a Luciana. Luciana, obrigada por estar aqui com a gente. Luciana, financiamento para toda essa transição, para toda essa transformação é essencial e um dos grandes focos da COP30, a gente tentar aumentar essa ambição de financiamento, não só na ambição de comprometimento, mas certamente na efetivo financiamento de projetos que possam nos permitir fazer essa descarbonização. O BNDES, óbvio por óbvio, é uma das instituições mais presentes e que mais financia projetos no Brasil de infraestrutura e agora também ligados à questão climática, ao financiamento verde. Queria ouvir um pouquinho de você, como que está a questão assim, do BNDES, a posição do BNDES para ajudar a alavancar os investimentos de transição ecológica, né, mais do que só descarbonização, em particular a questão do BIP, né, que é o Brazilian Investment Platform, que eu até já tive a oportunidade de ver falar. Por favor. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer e parabenizar a ABDIB pelo evento. Realmente é um grande evento. É muito importante que o setor de infraestrutura e energia se encontre para debater os temas mais importantes. Obrigada, Maria João, e também cumprimentar meus colegas de painel. A questão do financiamento ela é relevante e crucial para a transição e para a condução do mundo para a descarbonização
concordo com você, não é um mundo 100% desfossilizado, mas é um mundo descarbonizado, neutro em carbono. É o maior desafio dos nossos tempos. E concordo que a descarbonização e o caminho da neutralidade de carbono é um caminho de não retorno, apesar das condições geopolíticas trazerem alguns desafios para que a gente chegue nesse cenário de descarbonização. Existe dinheiro disponível no mundo para investimento em projetos de descarbonização, mas para que a gente canalize os recursos para onde eles precisam ir, a gente precisa de uma governança global mais forte, e, nesse sentido, falando em COP30, essa é a COP mais importante desde a COP de 2015 em Paris, né? Desde o Acordo de Paris. É a COP mais relevante para que a gente defenda o multilateralismo e defenda uma governança global que coloque o mundo na rota da descarbonização. Falando um pouco do BNDES, o Brasil tem o privilégio de contar com um banco como o BNDES, é o maior banco de infraestrutura da América Latina, e, nessa gestão, a gente dobrou as aprovações para infraestrutura e energia. Eu, atualmente, estou responsável pela diretoria de energia, de transição energética, de infraestrutura e clima. E não é à toa que o BNDES coloca clima junto com infraestrutura e com transição energética, porque clima tem que estar na estratégia das empresas. O caminho da descarbonização é um caminho de não retorno, porque investir em negócios intensivos em carbono tem muito risco a partir de agora. A gente não sabe em que momento os negócios intensivos em carbonos vão começar a perder valor. Então, olhar clima como risco e como oportunidade de negócio tem que estar na estratégia de qualquer empresa. E, no BNDES, o BNDES ele é o secretário da BIP, da Brazilian Investment Platform. É a Country Platform, é a plataforma do país onde a gente coloca todos os projetos estratégicos para a transição energética. Atualmente, a gente tem 20 bilhões de dólares de projetos nessa plataforma. São projetos de SAF, de mineração, de eletrificação, projetos de amônia verde, de fertilizantes verdes. Então, são projetos que, se destravados, eles permitem que nasçam novas cadeias no país. Então, são projetos muito estratégicos. E por que o BNDES... a BIP, o Steering Committee da BIP é composto pelo Ministério da Fazenda, pelo MDIC, pelo MMA e pelo MME. Mas por que a BIP, a execução da BIP, está dentro do BNDES, e por que o secretário da BIP é o BNDES? Primeiro, porque o BNDES, muito provavelmente, vai financiar esses projetos, vai ser um dos financiadores, não necessariamente, mas muito provavelmente, porque o BNDES já escalou novas tecnologias no passado. Quando a gente fala desse mundo descarbonizado, o Brasil já fez a primeira fase da transição energética. Nós já escalamos solar, nós já escalamos eólica, nós já temos um sistema elétrico integrado, nós já temos mais de 190 mil quilômetros de linha de transmissão, a gente já está à frente do resto do mundo. Isso já é uma vantagem comparativa que nós temos. Nós temos as grandes hidrelétricas, e tudo isso foi financiado pelo BNDES e foi escalado pelo BNDES. Então, a gente entende que, na fase do hidrogênio verde, amônia verde, HBI verde, SAF, o país tem uma instituição como o BNDES capaz de ancorar esses projetos. Então, é isso precisamente que a gente busca fazer na BIP.
E esse ano, com a COP30, a gente quer dar uma grande visibilidade para esses projetos. Pelo BNDES, passam todos os grandes projetos de infraestrutura e energia desse país. O que eu posso falar é que as empresas locais e internacionais têm consciência de que clima faz parte da estratégia de qualquer empresa, que clima é um fator de risco para ser observado, é um fator tão importante quanto o risco financeiro, o risco regulatório, agora a gente tem risco climático. E que, independentemente de daqui para frente, o mundo, essa agenda está sendo atacada e está sendo questionada, a COP30, que é a COP mais importante desde a COP de Paris. E o evento mais importante de clima e sustentabilidade que aconteceu nesse país tem que acontecer em Belém, porque a gente tem que chamar a atenção para a Amazônia, e é o Brasil coordenando, é o Brasil permitindo que essa discussão ganhe relevância e fique mais importante daqui para frente. E, obviamente, a discussão de clima é uma discussão de dinheiro. Como tudo é um pouco, né? A questão de clima também. Bom, você vai. Tá, então, agora a gente vai chamar a Ana Toni, que chegou, secretária, por favor. Eu estava na dúvida se você vinha. Desculpa. Imagina, a gente que agradece. Tá, não, você pode sentar aqui. Vou colocar. Tem que ser anunciado. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana Toni, secretária nacional do Clima e a CEO da COP. Parabéns, obrigada. Um orgulho ter você como a executiva que vai hands-on entregar a nossa COP. Faço ideia do trabalho. Bom, chegou em excelente momento. Estávamos falando aqui, a Luciana trazendo para a gente a questão climática e a questão do financiamento e a importância da COP30. Devo lembrar também, como a própria Ana colocou, por que também a COP30 e essa COP é tão importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque é esse momento que a iniciativa privada passa a ter um papel bem mais relevante. Até então, os Estados negociaram, né, o Acordo de Paris, as altas partes, chegaram várias COPs. Eu sei que a COP é um processo lento de negociação entre os países, mas a COP o acordo está desenhado, está posto. Temos ainda algumas dúvidas, mas está negociado. E agora é a fase de entregarmos. Entregarmos precisa, conta, e é importante a participação da iniciativa privada, e não preciso nem mencionar da infraestrutura. Secretário, um prazer tê-la aqui. E começo, então, com a pergunta que seria a primeira já, né, para ouvir os planos aí, do Brasil para a COP30, tendo essa COP sendo aqui, né, de um país do Cone Sul, um país do Sul, um país tropical, sendo num estado amazônico, é a COP do Brasil, é a COP de Belém do Brasil também, né, COP de todos nós. Qual que é a questão financeira? Como que está a questão do financiamento, que chegou, por isso disse chegou em boa hora, que é um dos grandes objetivos da COP, a gente ter mais financiamento. Como que está o posicionamento do Brasil? E, óbvio, também todas as notícias gerais que puder trazer para a gente sobre a organização da COP. Obrigada. Bom dia a todas e todos, cumprimentar a todos aqui no painel, pedir mil desculpas pelo atraso. Eu vou fazer o oposto que a minha mãe sempre me ensinou. Eu cheguei tarde, vou ter que sair cedo, porque eu tenho um avião para pegar daqui a pouco. Mas eu fiz questão de vir aqui pela importância do evento. O tema de infraestrutura é fundamental, a gente vem trabalhando aqui, já vi que Luciana estava te ouvindo, colocou a centralidade do tema para a COP30. E eu queria algumas mensagens. Acho que a Luciana já mencionou. Depois de 10 anos, a COP no Brasil inicia essa nova década de implementação, de aceleração da implementação. E quem está na linha de frente da implementação é o setor privado,
são os governos subnacionais. Então, da perspectiva da presidência da COP30, a gente tem falado que é isso, a gente tem que fazer com que a COP30 seja um palco para que o setor privado e para os governos subnacionais nos digam o que uma COP pode ajudar para que vocês possam acelerar ainda mais as atividades que já estão fazendo e trazer as soluções para a gente acelerar essas soluções. E para que vocês consigam, o tema de financiamento é um tema-chave da COP30. A gente pensou na COP de Dubai como sendo a COP do financiamento, mas era um financiamento muito voltado só de alguns países ricos para os países mais em desenvolvimento. Então, chegamos àquele número, 300 bilhões, saindo de 100, chegando para 300 bilhões, a obrigação dos países desenvolvidos. Um avanço, mas muito aquém do que a gente precisa. Então, nessa COP30, eu acho que tem 3 coisas que a gente espera poder trazer na parte de financiamento. Pela primeira vez, foi pedido que o presidente da COP30 e o presidente da COP29 chegasse com um plano, um roadmap, para se chegar a 1,3 trilhões de recursos mobilizados junto com os bancos multilaterais, junto com o setor privado, mas para os países em desenvolvimento. Então, isso vem desde do G20 brasileiro. O governo brasileiro tinha o TF Clima, onde a gente colocou na mesa para debater mobilização de recursos climáticos e ambientais, ministros da Finança, bancos centrais, ministros de meio ambiente e de relações exteriores. Pela primeira vez, falando para os ministros de finança e bancos centrais, vocês têm que estar na mesa para nos ajudar a mobilizar, porque não adianta os ministros de meio ambiente que não têm a caneta na mão de financiamento, e aí trazendo os bancos multilaterais, os bancos nacionais de desenvolvimento, para a mesa, para juntos vermos as melhores maneiras. Então, essa é uma grande entrega. Esse relatório está sendo feito, aliás, criamos aí o Círculo de Ministros de Finança para nos ajudar. Então, o ministro Fernando Haddad está liderando um grupo de ministros de finança, debatendo muito com os bancos multilaterais e bancos de desenvolvimento nacional, para a gente mostrar o caminho de como a mobilização de 1,3 com reformas estruturais precisam acontecer. Então, essa vai ser uma importante entrega. A segunda grande entrega é uma COP no Brasil, é uma COP na Amazônia, né? O Brasil é um provedor de soluções climáticas, a gente sabe disso, mas sempre o debate, quando a gente fala de recursos, sempre vem pensando muito a parte de energia, que é fundamental, assim, é muito, muito importante. Mas tem tido pouco espaço no debate de financiamento para debater adaptação, infraestrutura, soluções baseadas na natureza e, principalmente, finanças para a área de florestas, que, obviamente, é agricultura. Então, a gente acha que a COP do Brasil vai poder trazer um grupo de instrumentos econômicos voltados para essas outras áreas, como o TFFF, como o pagamento por serviços ambientais, o Ecoinvest, e para a adaptação, o BIP já foi mencionado, para que a gente traga e faça o olhar para finanças, não só energia, que é muito importante, mas para os outros campos que têm recebido pouca atenção do setor financeiro, e a gente acredita que tem muita oportunidade ali de ampliar o debate de finanças. E, por fim, o terceiro tema que eu acho que a COP30 pode trazer, e aí especificamente a adaptação. A gente sabe que, no mundo de finanças, muito do tema é debatido sobre mitigação. Mitigação é fundamental, porque é o tema que vai resolver o problema em termos de mudanças do clima. Entretanto, o tema de adaptação já está conosco. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, os incêndios, Los Angeles. Então, a adaptação e a infraestrutura é fundamental no debate de adaptação. A gente ainda vê pouco envolvimento do setor privado na adaptação.
Assim, a gente vê muito mais o envolvimento dos governos, mas muito pouco o envolvimento do setor privado. E a gente acredita que, infelizmente, porque como a mudança do clima já chegou, primeira COP que acontece depois de termos atingido 1,5 graus, o tema de adaptação é fundamental a gente trabalhar junto com o setor privado, em particular com o setor aqui de infraestrutura, mas também seguros e outros, para que a gente explore outras maneiras que seja benéfica para o setor privado, setor público, relação público-privado na área de financiamento para a adaptação. E quero, só terminando, celebrar, hoje é o Dia do Meio Ambiente. Fico muito feliz que vocês escolheram esse dia para a gente poder ter esse debate. O meio ambiente, ter o meio ambiente trabalhando junto com o setor privado é fundamental. Então, aproveito para fazer uma celebração aí do Dia do Meio Ambiente. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Bom, gente, eu vou pedir desculpas para os outros participantes, mas vou aproveitar a presença da secretária e dirigir mais uma questão relacionada a essa questão do financiamento. A gente está bem, já temos o mercado de carbono regulado, foi um tempo extenso para a gente conseguir ter, claro que ele ainda demora uns 4 anos aí para estar efetivo, mas o mercado voluntário já está e sempre existiu. E o Brasil, aproveitando até que a secretária mencionou, é um provedor potencial de soluções para o mundo, porque a gente tem esse potencial e temos que explorar. E temos o artigo 6.2 ali no Acordo de Paris, que já prevê essa possibilidade do Brasil fornecer soluções para o mundo, vendendo crédito de carbono, mas que exige essa relação e essa conexão do Brasil como Estado e a iniciativa privada, no sentido de firmar acordos com outros países. Alguns já estão fazendo. Existe um certo pleito do empresariado, da iniciativa privada, de ter essa possibilidade também, porque a gente tem muito potencial. Como que isso está sendo tratado? Qual o posicionamento do Brasil? Tem um direcionamento? Enfim, aproveitando, né, a presença aqui, direcionando uma questão. Não, eu deveria ter mencionado o mercado de carbono e taxonomia também, que vai ser fundamental. Mas no mercado de carbono, só para voltar na COP30, como já foi dito, já chegamos num acordo sobre o artigo 6.2, 6.4, mas a gente acredita que na nossa COP a gente pode acelerar que a implementação do acordo internacional aconteça. As negociações sempre demoram bastante, e o Brasil, agora, temos a reunião em Bonn, que é para lá que eu estou indo agora, a gente tem que acelerar essas negociações, principalmente no que tange a área de financiamento. Em relação ao 6.2 no Brasil, eu não estou mais no Ministério do Meio Ambiente, e quem está liderando isso também é junto com o Ministério da Fazenda, e tem, acho que todo mundo está vendo, tem aí um interesse muito grande do Brasil. A pergunta é como fazer isso, porque tem o tal do, primeiro, ajustes correspondentes, e também a adicionalidade, né? Então, como é que a gente faz e abre o Brasil para fazer acordos, tanto no 6.2 quanto no 6.4, mantendo a integridade ambiental e climática? Porque a gente acredita piamente, seja no mercado voluntário, seja no mercado regulado, o que vai fazer o diferencial, e o Brasil tem esse potencial, é ter créditos de carbono com integridade. Então, uma das iniciativas que o Ministério da Fazenda também conosco está liderando para a COP30, debater a harmonização entre mercados de carbono que tenham integridade. Então, já ali, Singapura, Europa, Califórnia, então a gente já está debatendo com esses outros mercados de carbono para que essa interação em relação ao 6.2 aconteça o mais breve possível, mas que também ela aconteça com integridade. E, óbvio, na nossa nova NDC de 2035, o governo brasileiro acordou uma NDC que tem uma banda. E a ideia da banda era exatamente dar mais flexibilidade para o Brasil utilizar o mecanismo de mercado de carbono, porque, a partir da banda inferior dessa banda, a gente poder transacionar, mas a gente quer fazer isso muito antes de 2035, por isso, essa harmonização dos mercados de carbono, que vai ser, espero, uma das nossas agendas de ação para trazer para a COP30.
Muito obrigada, excelente. De fato, foi uma inovação do Brasil essa banda, né, que traz uma flexibilidade muito boa para o Brasil, para o mercado de carbono e para as soluções do Brasil. E a harmonização também funcionando aí, digamos, como um selo verde para alguns países que já tem essa integridade, adicionalidade constante. Muito obrigada. Bom, agora vamos seguir aqui. Acho que a Luciana trouxe, né, casou muito bem a entrada da secretária com a fala da Luciana. E também agora a gente precisa avançar um pouco para alguns outros setores. A energia é a base, mas a gente já fez bastante o dever de casa, em elétrico, pelo menos, temos desafios claros. Mas, falando em energia geral e setores da infraestrutura, a gente tem outros pilares aqui importantes para a gente também descarbonizar. Um deles é a questão do transporte. Pedro, que está aqui com a gente, da Motiva, né? A gente tem que treinar. Excelente, agora. Maria João. Obrigada por estar aqui com a gente. E a gente teve acesso a um trabalho muito interessante, a Abdib também participou desse trabalho, né, da Coalizão para a Descarbonização do Transporte. Então, não vou antecipar, nem dar spoiler, mas ele trouxe alguns vetores, algumas questões primordiais para o setor do transporte. Você podia contar um pouco para a gente desse trabalho e também, né, quais os próximos passos e para onde vai a coalizão agora, né? Ótimo, obrigado pela pergunta, Maria João. Bom, primeiro agradecer a Abdib, Tadini, Solange, enfim, demais, o convite para um evento tão bacana como esse nos honra muito. Então, eu represento aqui 15 mil pessoas que trabalham na Motiva. Miguel manda um abraço para todos vocês. Não pôde participar, mas eu aqui, escondidinho, espero fazer bem a minha fala. Bem, antes, nós escutamos aqui algumas autoridades falando muito sobre consenso, né? Bruno Dantas, os ministros todos, inclusive o próprio presidente de exercício, e é justamente esse consenso que exprime bem o que nós produzimos, né, nesse documento, em resposta a uma provocação da nossa CEO e do embaixador, um objetivo de chegar à COP30 com um conjunto de propostas, um diagnóstico, naturalmente, e um conjunto de propostas para descarbonizar esse setor que depois, eu digo, das emissões que são mais criminosas, né, as emissões do desmatamento, é um setor que mais emite, né, é o segundo que mais emite no nosso país. Então, nós aceitamos o desafio, né, Motiva, junto com o CEBEDES e mais de 50 entidades, né, todas, e muitas empresas que estão aqui. Eu revejo aqui muitas pessoas que participaram desse projeto de forma muito intensa ao longo de 4 meses. E francamente, para minha surpresa, a gente chegou a um documento que exprime esse consenso e um diagnóstico que dá às autoridades que vão negociar no nosso melhor interesse, né? A embaixador, a nossa CEO, Ana Toni, a Luciana, enfim, todos aqui, uma proposta que nós estamos que exprime esse consenso, né? Uma proposta que trata do consenso, para onde o setor acha que deve avançar, e quais são as alavancas que o setor entende são as grandes alavancas para descarbonizar a nossa atividade econômica, né? Eu não vou dar spoiler, assim, eu sugiro que todos vocês, o documento é amplamente divulgado pela Abdib, pela CNT, né, por todos, é só entrar, baixar. Nós temos cadernos setoriais, né, por cada modal rodoviário, ferroviário urbano e de cargas, aquaviário, o transversal, enfim. Temos o aeroportuário, todos eles muito bem representados ali, com seus respectivos desafios, né? Existem 3 grandes alavancas para a descarbonização do nosso setor aqui. E uma primeira grande alavanca é a mudança, o reequilíbrio, né, digamos, entre a logística, que hoje é muito baseada nas rodovias, nos caminhões, né, que a fonte é diesel, para a logística de trilhos, né? Então, a logística, o modal trilho precisa exercer um papel mais preponderante na logística do nosso país.
Uma outra grande alavanca é a utilização de biocombustíveis, né? Uma aceleração, uma intensificação dessas e novas tecnologias que estão surgindo, enfim, através de incentivos e novas leis, da utilização de biocombustíveis. E, finalmente, talvez a maior alavanca é a eletrificação do nosso modal. A eletrificação é, inexoravelmente, um caminho, né, que todos nós seguiremos, e é enfim, e é uma grande alavanca para a descarbonização do nosso setor. Qual é o próximo passo, né, para o documento da coalizão, para o documento que exprime esse consenso? Naturalmente, o que nós gostaríamos é de institucionalizar esse processo e perenizá-lo, né, na medida que até um diretor da BDIB mais cedo me provocou. De fato, nós temos no Brasil muitos diagnósticos, né? Nós sabemos quais são as alavancas. Agora é a década, das próximas décadas, a década de a gente colocar isso no chão e vamos agir, vamos implementar tudo que está aqui. Nós todos concordamos com essas alavancas, então o nosso objetivo é criar instrumentos, né, e institucionalizar esse documento, seja aqui na BDIB, CNT, enfim, em todos os lugares, todas as entidades que participaram desse processo, nas empresas, e com isso perenizar esse esforço, né? Um esforço que ele vai demandar uma grande cooperação do setor privado, do setor público, e essa perenização é a única forma de nós, de fato, enfrentarmos o desafio da descarbonização. Concordo até com a nossa CEO que um outro grande tema que deve ocupar, não ocupa esse documento aqui, mas é o tema da adaptação, né? A adaptação climática, nós administramos aquela rodovia no Rio Grande do Sul, temos aqui, inclusive, nossos seguradores estão aqui. Enfim, os custos da emergência climática já são sentidos por empresas como a Motiva há mais de uma década, né? O que mudou agora, né? O que mudou? FRS, S1, S2, enfim. A precificação, né, nos nossos modelos, né, quando o Edu aqui vai bidar numa nova rodovia, o Ranas em trilhos, nós estamos precificando esses riscos de fato. Sem essa precificação, nós não estamos devolvendo o dinheiro correto para o nosso acionista, nós não estamos, de fato, precificando. E os brancos que financiam, né, a Luciana está aqui. Então, nós, de fato, hoje fazemos a conta com o risco climático na frente. Investimos muito em novas tecnologias. Cada quilômetro de estrada que a gente administra, e trilho, aeroportos, tem um modelo climático que precifica esses riscos. E, portanto, isso é um impacto para a sociedade como um todo. Então, discutir como nós vamos reequilibrar contratos, né, como o Bruno mais cedo falou aqui, né, para prever esses fatos extraordinários, é necessário, urge, né, para que novos investimentos, porque as empresas como Motiva e tantas outras sigam investindo nessas infraestruturas. Então, nosso grande objetivo e grande contribuição para a COP, né, setor privado, Motiva e tantas outras que estão aqui, que participaram da construção desse documento, é perenizar o que nós escrevemos aqui, e continuar fazendo o follow-up das ações, né, para que no curto e médio prazo a gente consiga reverter esse cenário, né, um cenário que é muito difícil para todos nós. Então, nós estamos muito otimistas e muito felizes com o trabalho que realizamos e seguiremos contribuindo com essas discussões e em eventos como esse. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Pedro. Acho que é bem relevante mesmo a gente agora debulhar, né, detalhar o que precisa ser feito para colocar essas alavancas para funcionar, né? E eu vi no painel anterior o ministro Flávio Dino estava dizendo da grande judicialização, da alta judicialização do Brasil, e como advogado eu aproveito aqui também para dizer que advogado não só judicializa, mas pode ajudar nos contratos, a reequilibrar os contratos, etc. É muito importante essa parte de segurança jurídica para que a gente possa ter esses investimentos em adaptação, especialmente porque são investimentos muito relevantes
para o Brasil e muito ligados aí a aumentar a resiliência também da infraestrutura que a gente já tem, né? E falando assim, transição e colocar e termos ações, eu tenho uma pergunta aqui agora também para a Ana Paula, tocata Ana Paula, da WEG, sobre mais relacionada aí a questão de frentes e processos e principais promessas assim para a questão da transição energética na visão da WEG, por favor. Perfeito. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia aqui aos meus colegas painelistas, as autoridades aqui presentes também. Bom, eu vou dar uma rápida contextualização aqui sobre a WEG. A WEG é uma empresa brasileira de atuação global, que tem aí atualmente 47 mil colaboradores presentes em 66 parques fabris localizados em 18 países, né? Nós temos aí o nosso negócio é a energia elétrica, todo o ciclo da energia elétrica, né, com a fabricação de máquinas e equipamentos aplicados em todo o ciclo, desde a geração da energia nas mais variadas fontes, transmissão, distribuição de energia, até a aplicação final nos diversos setores da economia. Então, em 2024, a nossa receita com produtos considerados sustentáveis, ela superou a marca dos 70%, né? Então, esse é o compromisso, realmente é a confirmação do compromisso que a WEG tem com a transição energética. E para a WEG, né, que está no campo, na área da energia, existem 4 grandes frentes de trabalho que são fundamentais para que não só o Brasil, mas que o mundo consiga atingir aí os objetivos climáticos, né, voltados à transição energética, que são energias renováveis, mobilidade elétrica, eficiência energética e eficiência operacional. Eu vou citar alguns exemplos, né, que nós estamos trabalhando em cada uma dessas frentes, começando pela frente de eficiência energética. Então, eficiência energética, na nossa avaliação, no nosso conceito, é um desenvolvimento de um produto tecnologicamente mais avançado, mais eficiente, e eficiência operacional tem relação com processos mais eficientes, voltados aí à aplicação de inteligência artificial, digitalização, automatização de processos. Eu vou citar como um exemplo aqui de eficiência energética o motor elétrico. O motor elétrico, ele consome em torno de 70% da energia elétrica na indústria. E a indústria representa em torno de 35% da energia elétrica consumida no país. Se nós fizermos uma conta muito rápida aqui, nós chegaremos à conclusão de que apenas um único item, que é o motor elétrico, ele consome em torno de 25% da energia elétrica do Brasil, né? Então, por isso que não só a WEG, mas diversos países no mundo inteiro estão aí definindo, né, estabelecendo índices mínimos de eficiência energética para motores elétricos. O Brasil já estabeleceu o IR3 como índice mínimo de motores elétricos trifásicos, né, aqui para o Brasil. E no mercado externo nós temos já algumas iniciativas que avançaram um pouco, elevaram um pouquinho essa régua, como no caso da Europa, que estabeleceu desde junho de 2023 o IE4, que é um nível acima do que o Brasil tem hoje estabelecido. Então, a WEG, através de pesquisa e desenvolvimento, já disponibilizava o motor com índice de rendimento IE4 desde 2013, ou seja, 10 anos antes de se tornar mandatório na Europa, a WEG já tinha em seu portfólio de produtos. Gostaria de citar também um outro exemplo aqui voltado à eficiência energética, que é o menor uso de materiais para a produção de produtos e componentes mais eficientes. Então, recentemente, a WEG lançou uma linha de produto que utiliza 29 vezes menos material do que o produto convencional. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Então, o mesmo motor, com a mesma potência disponível na ponta do eixo, produzido na topologia convencional, que é o padrão de mercado, ele pesa 1,5 toneladas, e o motor produzido nessa nova topologia de fluxo axial, ele pesa 51 quilos. São 29 vezes menos material, não é 29%, 29 vezes.
Então, realmente, através do desenvolvimento tecnológico, pesquisa e inovação, nós conseguimos aí buscar produtos cada vez mais eficientes e disponibilizá-los para o mercado como uma opção aí que vai contribuir para a transição energética. E o papel da infraestrutura, então, nesses processos de eficiência energética é cada vez mais levar energia renovável para que seja possível aí continuar avançando na eletrificação dos processos, né? Porque não adianta eletrificar se a energia não for renovável. O Brasil, felizmente, tem um percentual bastante elevado de energia renovável, o que nos ajuda muito aí a continuar avançando na eletrificação dos processos nos diversos setores da economia, principalmente na indústria. Vou falar um pouquinho também da mobilidade elétrica. Como todos sabem, nós temos aqui o Brasil com uma grande vantagem competitiva, já que é o etanol, que já é um transporte, né, é uma forma bastante limpa, né, que nós temos aqui no nosso transporte. E a mobilidade elétrica, ela vem justamente para somar esses esforços na descarbonização dos transportes no Brasil, né? Então, nós estamos falando, por exemplo, nos veículos leves, uma mobilidade híbrida, por exemplo, híbrido a etanol, por que não? Né? Uma combinação perfeita. Uma parcela para os híbridos, para os puramente elétricos, também vai existir. E também, no caso dos veículos pesados, que são ônibus e caminhões elétricos, nós temos aí um nicho muito importante para a mobilidade puramente elétrica, porque realmente reduz muito aí a questão das emissões aí dos gases de efeito estufa, em especial no transporte público urbano. E qual é o desafio aqui da infraestrutura? É justamente prover corredores elétricos que possibilitem que o usuário tenha segurança para a adoção da nova tecnologia. Porque se nós não tivermos esses corredores elétricos, o usuário nunca vai conseguir dar esse passo buscando aí a adoção dessa tecnologia, que no Brasil ela é bastante recente. O mundo já está adotando a tecnologia há mais tempo, né? Mas no Brasil aí ela já vem aí complementando esses esforços do etanol, o que é muito importante para a descarbonização do setor. E energia renovável, eu gostaria de destacar aqui o papel do sistema de armazenamento de energia, principalmente porque nós temos aí uma entrada cada vez maior das renováveis na nossa matriz elétrica. Então, solar, eólica, tem os seus períodos, né, seus horários aí de geração de energia, e se nós não tivermos essa tecnologia, que é o sistema de armazenamento de energia, para estabilizar essas fontes que são intermitentes por natureza, nós vamos fatalmente ter uma limitação com a inserção dessas energias renováveis no nosso grid, né? Nós estamos já sentindo na prática essa dificuldade, porque muitas vezes, né, algumas usinas são obrigadas a cortarem a geração de energia em função da sobrecarga no sistema elétrico. Então, o sistema de armazenamento de energia ele acaba se tornando um reservatório estratégico de energia, para viabilizar que essas fontes renováveis continuem gerando energia durante todo o período do dia, e essa energia seja utilizada no período em que a fonte não está gerando, né? Então, uma necessidade que se tenha o uso cada vez mais massivo de sistemas de armazenamento de energia na nossa infraestrutura elétrica, para que a gente consiga viabilizar a entrada cada vez maior das renováveis no nosso grid. Bom, são alguns exemplos que nós estamos trabalhando como empresa e esperamos aí, de forma muito concreta, contribuir com a transição energética, como a WEG já vem historicamente fazendo, e continuamos aí cada vez mais nos esforçando para contribuir de forma efetiva com a transição energética. Obrigada, Ana. Excelentes exemplos, impressionante a eficiência, né, do peso. E é bem relevante, porque a gente sempre repete várias vezes que o Brasil tem uma matriz elétrica muito limpa, e tem de fato, mas a gente tem uma necessidade de crescer
vai precisar de mais energia, e para manter essa renovabilidade, é preciso que a gente tenha investimento em energia renovável e, principalmente, em eficiência, né? Porque, senão, a gente também começa a usar recursos de modo não eficiente. Muito interessante os exemplos. Obrigada, Ana. Agora eu volto para o lado de cá, né? Que agora eu tenho que virar para cá e para cá. Volto para o lado de cá. Carlos, a Solvi, na área de saneamento, acho que você tem outra área estrutural que a gente precisa também aí, né? Outra área de infraestrutura muito importante aí também para a gente fazer essa transição e transformação toda. E a Solvista, o novo Mar Saneamento está completando aí 5 anos agora em julho, né? Que já não está mais tão novo, já é uma criancinha. 5 anos, né? Já é uma criancinha. Quais os avanços na área de resíduos em particular, né? Reciclagem, toda essa parte, e o que falta ainda avançar? Porque a gente sente que, apesar de ter tido marca, a gente ainda tem um caminho relativamente longo para andar na área de saneamento. Qual a sua opinião, por favor, que quer compartilhar com a gente? Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Bom dia aqui também aos colegas, parabéns aí a Abdib. O setor de resíduos tem avançado? Tem, mas muito lentamente. O setor de resíduos tem um problema estrutural que precisa ser enfrentado e resolvido. A sustentabilidade econômica financeira. Não é justo que todo mundo que está aqui nessa sala pague para ter energia, pague para ter água, para tratar seu esgoto, pague para ter internet, telefone, gás e não pague para coletar e tratar os seus resíduos. Nós estamos errados, porque isso não é um imposto, isso não é um tributo, isso é uma obrigação nossa de tratar aquilo que nós geramos. E nós transferimos essa responsabilidade para as prefeituras, para o poder que tem menos capacidade de fazer as coisas como devem ser feitas. Então, nós precisamos, no setor de resíduos, sair da mesmice, nós precisamos avançar. Vocês acham justo um coletor correr atrás de um caminhão em 8 a 10 horas de jornada, 15 a 20 quilômetros, se abaixar, pegar numa calçada um saco plástico e jogar no fundo de um caminhão? Nós estamos falando de 4 toneladas em 10 horas de trabalho. Por que a gente não tem um container, como tem no mundo inteiro? Por que a gente não tem uma carga lateral, como o mundo faz? Porque custa dinheiro. E nós aqui nessa sala não queremos pagar. Esta que é a verdade. Ficou famoso no Brasil a martaxa, quando se implantou a taxa de lixo na cidade de São Paulo e foi explorada de forma política, por imprensa, por nós. No fundo, a sociedade não quer pagar essa conta. E a sociedade precisa entender que ela tem que pagar esta conta. Isso é um serviço como qualquer outro. Ou nós queremos ter um discurso muito bonito, todo mundo aqui preocupado com eficiência energética, descarbonização, mas ninguém quer dar conta daquilo que a gente produz. Nós produzimos lixo, nós produzimos resíduos, e nós temos que dar conta disso. Nós precisamos pagar para termos um serviço eficiente. Vocês acham correto o Brasil ter quase 3 mil lixões ainda contaminando a atmosfera? E a gente aqui discutindo descarbonização, por que não se fecham os lixões? Vocês têm ideia do custo para fechar um lixão? Depois o custo para remediar essa área que já está impactada? Isso tudo vai ter que ser pago por nós, porque os grandes responsáveis somos nós, não são as prefeituras, não é o poder público, é o cidadão quem produz, quem gera lixo. E isso é um desafio hercúleo, porque hoje, cada um de vocês aqui, nós, produzimos cerca de 1 quilo de lixo por dia. E toda vez que a renda per capita sobe, cresce, a gente produz mais. Tem cidades no país, no planeta que produzem 3,5 quilos de lixo por dia. Então, o problema vai se avolumar. Aonde colocar isso? Como fazer isso? Nós precisamos dar a sustentabilidade econômica financeira ao setor. E o setor inova. Está se falando muito em créditos de carbono. Maravilha, vamos discutir na COP crédito de carbono. Primeira transação de créditos de carbono no planeta Terra foi feita em dezembro de 2000, por uma empresa nossa que vendeu 1 milhão de toneladas a $1 a Shell. E nessa época, vendemos com base no protocolo de Kyoto, o MDL. E o Brasil não tinha nem aderido. Nós levamos 4 anos para convencer o governo brasileiro a aderir, o governo aderiu. E me lembro que eu recebi a documentação da ministra Marina, do ministro Furlan, do Roberto,
numa solenidade em Brasília para entregar na ONU, para poder receber os certificados e entregar na Shell. E interessante que, quando o dinheiro chegou, o Banco Central levou 15 dias querendo entender o que era crédito de carbono. Nós estamos falando de 24 anos atrás. Hoje fala-se muito em crédito de carbono. O Brasil tem uma história em crédito de carbono. A secretária falou aqui há pouco, né, de que temos uma lei que regula o mercado de crédito de carbono, que o Brasil está seguindo o modelo europeu, o modelo do Cap and Trade. Mas o setor de resíduos e o agrobusiness não ficaram no mercado regulado. Por quê? Porque o Brasil seguiu o modelo europeu. Na Europa também o setor de resíduos e o agrobusiness estão no mercado voluntário. E o mercado voluntário ele já pode atender às demandas. Existem interesses de governo da Suíça, de Singapura, de N países interessados em comprar. E a gente não consegue avançar, não consegue fazer transações, porque o Brasil hoje está preocupado se poderá ou não faltar crédito de carbono para a sua compensação interna. Nós temos quase 3.000 lixões. Se nós fecharmos os lixões, a conta é super, hiper positiva. Vai sobrar muito. Então, nós precisamos sair da mesmice. Nós precisamos enfrentar. E eu peço aqui a todos vocês que façam uma reflexão e que comecem a pensar de que a gente não pode ficar com um discurso muito bonito das questões ambientais, das preocupações da descarbonização, e ninguém quer pôr a mão no bolso, e as mulheres não querem pôr a mão na bolsa para pagar para coletar e tratarem os nossos resíduos. Peraí. Tinha que sobrar, sobrou para nós agora, no final. Bom, hoje em dia os homens, alguns usam bolsa também não querem colocar a mão na bolsa também. Mas, bom, lixo não há de faltar, é verdade. A gente tem bastante. Interessante essa reflexão que você trouxe, Carlos, que, de fato, economia circular significa também dar conta do lixo, né, que a gente produz, seja nas nossas atividades, seja como indivíduos mesmo. É bastante interessante. Interessante também casar com a questão do mercado de carbono, porque a gente precisa também saber valorizar isso melhor, né? Porque não é só eliminar o lixo. No caso dos lixões, a gente elimina um passivo ambiental também e tem toda essa externalidade também positiva que a gente precisa internalizar. Então, o crédito de carbono ainda precisa de uns 15 dias, continua precisando de uns 15 dias para entender muita coisa, mas a gente chega lá. Bom, Glauco, agora você pacientemente aguardou, né? Então, agora nos conte um pouco aqui da Hitachi a questão das novas tecnologias de baixo carbono. Por falar em carbono, a gente precisa muito e sabe que tecnologia é um aliado dessa transformação também. Para acelerar a transição energética e, enfim, acho que novas tecnologias estão rodeando, às vezes, a indústria, a energia. Como que está esse processo? Quais as ações efetivas da Hitachi nesse sentido? Maria João, obrigado. Aos colegas panelistas, boa tarde. Eu queria agradecer Venilton e Solange pela organização do evento, pela oportunidade da gente estar aqui podendo falar. E vi aqui Ana Toni, Luciana, o ministro do STF falando de energia, o presidente em exercício falando da importância da eletricidade, deputado Arnaldo Jardim. E aí eu parabenizo o Venilton pela sacada de criar um comitê de transmissão e de geração de energia dentro da Abdib tão forte. O meu, liderado pelo meu presidente, que está ali no cantinho, Carlos Adolfo. Então, hoje, a representatividade do segmento no setor de infraestrutura é muito grande. Para responder o que a Maria João perguntou, eu vou tentar contextualizar o que nos guiou, o que guiou a indústria, porque eu acho que aqui eu estou representando a indústria de infraestrutura, não somente a Hitachi, porque, no fim, os produtos são mais ou menos parecidos, mas o que guia é o engraçado, é comum. E eu fiz algumas anotações aqui enquanto eu estava ali sentado, mas a gente fala de eletricidade. E a eletricidade é parte integrante da economia moderna e ela apoia vários serviços críticos, desde a saúde até transporte e vários outros serviços. O que é interessante, hoje a eletricidade ela representa 21% do consumo de energia no mundo. E essa representatividade ela vai pular para 50% até 2050. Então, esse mercado de redes ele está mudando. Por que ele está mudando? 2 motivos.
Transição energética, que ainda bem não se discute mais. A gente não discute mais a necessidade da transição energética dos combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. Passou. O que a gente está discutindo agora é como garantir que ela seja sustentável e ocorra de forma orgânica e acelerada como o mundo precisa. Outro ponto, a eletrificação da energia. Eu vou chamar assim. E a eletrificação ela vem com um aumento da demanda por inteligência artificial através dos centros de dados, os data centers, a eletrificação em larga escala da indústria, aquecimento elétrico, transporte. E isso exige uma expansão da nossa rede, a reforma da nossa rede, a modernização da nossa rede. A eletrificação é o pilar central da transição energética. O mote do secretário Barral, secretário de Planejamento e secretário nacional da Transição Energética, é que não há transição sem transmissão. E não há como viabilizar a expansão das renováveis, a digitalização da indústria, a mobilidade elétrica, sem o reforço e a melhoria das redes. Nada disso acontece sem os transformadores, sem a infraestrutura de transmissão, sem conexão com o grid. E eu acho que esses são os dois temas principais e que motivam empresas como a nossa, mas também todos os nossos concorrentes e parceiros a trabalharem por um futuro melhor. Capacidade de rede e a complexidade da rede. Esses são os dois principais drivers hoje das nossas empresas. Capacidade porque a nossa infraestrutura remonta dos anos 70, 80, 90. E essa é a rede que funcionou até hoje, mas que não funciona mais. Ela precisa de melhorias, eu preciso diminuir o congestionamento que existe no Nordeste. Eu preciso parar de pensar que antes eu tinha que trazer os grandes blocos de energia hidrelétrica para o centro de consumo. Não é só isso, mas a energia mudou. Hoje eu tenho, inclusive, que pensar em interconectar a América do Sul. O que motiva a cadeia, eu vou fazer um parênteses aqui. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que é a interconexão de estados e a garantia de rede para a chegada de energia renovável, também acontece na Europa, com a interconexão de países. Então, o que está acontecendo no resto do mundo usa o Brasil como referência, porque o sistema interligado nacional é uma referência global. O nosso sistema é uma referência global, não só pela quantidade de renováveis, superior a 85%, mas também pela quantidade de interligações. Mas Europa e Estados Unidos andaram um pouquinho na nossa frente e estão um pouco mais preparadas para receber o que está por vir. Sobre a complexidade, as mudanças na dinâmica de oferta e demanda, elas aumentam a complexidade da rede. Então, quando eu tenho que explorar mecanismos de oferta, demanda, de armazenamento de energia, mencionada pela minha colega, eu preciso garantir flexibilidade às redes. E não há, tecnicamente falando, como garantir flexibilidade às redes sem pensar em tecnologias digitais e eletrônica de potência. Esses dois itens, tecnologias digitais e eletrônica de potência, são essenciais para desbloquear esse potencial. Então, esse é o pano de fundo. Capacidade e complexidade de rede. Juntem a isso um outro temperinho aqui. A indústria global de redes ela foi vítima de subinvestimento sistêmico e até redução da capacidade por décadas, até 4 anos atrás, até o período fim da pandemia, quando a Europa percebeu que ela precisava interconectar os seus países para diminuir
a dependência do gás russo, quando os Estados Unidos descobriu que precisava interconectar seus estados. Então, o gargalo, hoje, da cadeia de suprimentos para equipamentos de rede é a capacidade de fabricação de equipamentos e a capacidade de entrega de sistemas que ela era alinhada com as décadas de estagnação do mercado. Então, eu tenho um problema de capacidade de rede, complexidade, mas também de gargalos na linha de fornecimentos. Isso não é só no produto final, é em toda a cadeia de suprimentos. Então, empresas como a nossa, a Hitachi Energy, e todos os nossos parceiros concorrentes buscam soluções que resolvam esses 3 problemas. E aí eu posso dar alguns exemplos do que a gente está fazendo e ver também que outras empresas fazem. Hoje a gente busca soluções que são pré-engenheiradas, pré-fabricadas, modularizadas. A Hitachi, por exemplo, ela tem subestações, a gente chama de Grid Expand. São subestações que eu amplio facilmente. Elas são containerizadas, então eu diminuo a parte civil, eu consigo expandir muito rapidamente, e a gente vendeu recentemente as primeiras subestações em Grid Expand aqui no Brasil. Outro produto, pensando na sustentabilidade do globo, são produtos livres de SF6. Da Hitachi se chama Econic, a linha se chama Econic. E a escala e a demanda são fundamentais para a gente destravar os testes em 60 Hz, porque o Brasil tem algumas jabuticabas, uma é essa, eu preciso de testes em 60 Hz. Então, também, os produtos estão disponíveis esperando demanda e escala. Tecnologias digitais, os da Hitachi ficam embaixo de um guarda-chuva que se chama Lumada, que é uma plataforma de produtos que traz luz aos problemas das redes. Então, Vegetation Manager, que é uma solução onde eu acompanho as faixas de servidão das linhas de transmissão via satélite e identifico problemas, programo podas, são coisas que já estão disponíveis no resto do mundo, soluções de gestão de ativos. São várias soluções digitais disponíveis, sendo utilizadas pelo mundo e que ainda estão aguardando a demanda brasileira para serem utilizadas aqui. E não é só isso. Transformadores em óleo vegetal, em fluidos sintéticos, mas todos biodegradáveis. Acabamos de testar transformadores em 765 kV, 400 kV, 765, 400, 250 MVA, com fluido éster, que é um fluido sintético biodegradável. Subestações digitais, eu diria que o Brasil, são mais de 300, 400 subestações digitais entre subtransmissão e transmissão, umas 20 delas subestações na subtransmissão e na transmissão. Umas 20 delas apenas são digitais, a gente precisa destravar isso também. HVDC em tecnologia VSC, da mesma forma, eu preciso modularizar, eu preciso facilitar, eu preciso que sejam expansíveis rapidamente, isso já está disponível. Reatores trifásicos para diminuir a base civil, para diminuir o transporte, para diminuir gasto de toda a cadeia. Frota própria para reparos em campos, eu junto tudo em um único caminhão que pode ir nos locais e fazer os reparos em campo, ao invés de mandar 8 caminhões, gente voando. Não, vai um caminhão. Infraestrutura para carregamento de frota elétrica, de ônibus e caminhões. Então, essa é a forma que empresas como a Hitachi estão usando para colaborar. E como exemplo, Maria, só para ainda tem 2 minutinhos aqui, desde que entrou no grupo Hitachi, a Hitachi Energy já investiu 3 bilhões de dólares em fabricação, engenharia, digitalização, P&D, parcerias, expansão.
e até 2027, o ano passado, anunciou 6 bilhões em investimentos, sendo que destes 1,5 bilhão ficam no aumento da capacidade de produção de transformadores, que é um dos maiores gargalos hoje da infraestrutura de transmissão. Desses 200 milhões no Brasil, com a expansão da nossa fábrica em Guarulhos, uma nova fábrica que vai ter a sua pedra fundamental lançada dia 26 de agosto, e com isso a gente dobra a capacidade de produção de equipamentos no Brasil, onde a gente completou 70 anos o ano passado. Eu acho que a transição está em curso, e o nosso papel é torná-la possível. Eu posso garantir, em nome de todos os fabricantes, e não é somente em nome da Hitachi, que a transmissão não será o gargalo para a transição energética. A tecnologia para a transmissão não será o gargalo. E a gente tem, pela primeira vez na história, como resolver um problema que persiste e que é muito difícil de durar, que é o do triângulo da energia. O triângulo da energia ele tem 3 lados. A energia ela deveria ser sustentável, acessível, barata e segura, com qualidade. E nunca, em nenhum momento, a gente acreditou que os 3 lados fossem possíveis ao mesmo tempo. Se você tem a energia sustentável, renovável e acessível, barata, ela não é segura. Se ela é segura e barata, ela não é renovável. Se ela é renovável e barata, ela não se ela é renovável e segura, ela não é acessível. Pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de tentar equilibrar esse triângulo e os líderes que estão aqui têm essa responsabilidade. Obrigada, Glauco. É bom saber que a tecnologia pode resolver o triângulo. Eu lamento dizer, a gente não tem esse tempo todo, na verdade é para o painel todo, lamentavelmente, nosso tempo está acabando. Mas faremos o seguinte, Fagner, que ficou aqui esperando pacientemente, queria ouvir um pouquinho, na verdade, uma mensagem final sobre o que esperar aqui da COP, para a COP 30, quais as ações do governo. E depois, uma rodadinha rápida, em uma palavra para cada, sobre o que esperamos da COP para vocês. Vamos lá, então, Fagner. Obrigado, Maria João. Remediar aqui uma descortesia, de eu não ter cumprimentado os demais painelistas. Aqui eu cumprimento caloroso de um paraense. Quem puder vir à COP vai entender do que eu estou falando, de como o paraense recebe bem esse calor que a gente não só passa aqui em razão da temperatura, mas como a gente recebe as pessoas. Bem, a COP, além desse momento pré-COP, que representa um salto na infraestrutura local, focado em mobilidade urbana e infraestrutura, para os estados amazônicos é um momento de consolidação do acesso ao financiamento climático. Eu me refiro às políticas de RED+, que remuneram as performances dos entes subnacionais na redução do desmatamento e da degradação por fogo. Então, é uma mudança na concepção do modelo da economia que era baseado na venda da madeira cortada, que agora passa para a venda do crédito de carbono a partir dos estoques de carbono dessa mesma árvore e do serviço, entre aspas, de captura de carbono que essa minha funcionária árvore passa a prestar ao meio ambiente. Então, sem FGTS, sem INSS patronal, então o acesso, a consolidação do acesso das políticas de RED+. Nesse âmbito, a Companhia de Ativos Ambientais ela vai exercer o papel de geradora desses créditos de carbono e comercializadora. Então, para que a gente tenha uma noção da grandeza do que representa esse financiamento climático, a partir das estimativas para um período de safra de 5 anos,
levando em conta as condições comerciais já obtidas pelo Estado, nos pré-contratos firmados, nós estamos falando aí num período de 5 anos de um orçamento a mais para o Estado do Pará, um orçamento a mais, cerca de 33 bilhões de reais, que são vinculados a políticas de distribuição de benefícios a povos da floresta, a povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. Então, como bem mencionou Luciana, há uma questão financeira envolvida. Outro painelista também mencionou a questão da gestão do resíduo, que a gente não quer meter a mão no bolso, nas bolsas também. Minha esposa não deixa eu meter na dela. Mas, então, a gente vê esse momento como consolidação do acesso a essa política de financiamento climático, que é financiamento do combate às ações que refletem em emissões de carbono na gás carbônico na atmosfera. Então, a gente, podendo ser essa minha segunda e última passagem, eu agradeço mais uma vez pelo convite e estejam todos convidados para a COP30 em Belém. Tenho certeza que vai ser um sucesso e que todos serão muito bem recebidos. Obrigada, Fagner, muito obrigada. Estaremos aí. Luciana, gente, é uma palavra. Essa é a COP. O André Correia do Látigo fala que a COP é um mutirão de soluções. Eu acredito em duas coisas. Primeiro, que o Brasil está bem posicionado. Quando a gente vê Estados Unidos, assim, investidor saindo dos Estados Unidos, eu acho que é a grande oportunidade do Brasil se apresentar como provedor de soluções, como um lugar de oportunidades. A gente começou um ciclo de crescimento de investimento em infraestrutura e os investidores mundiais já perceberam isso. E é a COP em que, sim, a gente tem que canalizar o dinheiro para os projetos que têm que ser priorizados para a descarbonização. Como eu falei na minha primeira fala, o dinheiro está disponível, ele só precisa ir para o lugar correto. E o BNDES e a BIP, o BNDES como instituição e a BIP como plataforma de país, tem o objetivo e tem conseguido canalizar recursos privados que, junto com recursos públicos, consigam destravar esses projetos importantes para a transição. Muito obrigada. Ana? Bem, eu vou aqui reforçar a importância de que a COP também incentive cada vez mais a adoção de novas tecnologias que visem, que levem à transição energética. E gostaria de citar mais um exemplo aqui de um projeto que foi implementado pela WEG, relacionado ao sistema de armazenamento de energia, mas agora, além de todos os benefícios da tecnologia, nós temos aqui uma questão de universalização da energia elétrica, porque o sistema de armazenamento de energia ele tem essa capacidade, né? Ele consegue levar energia a comunidades isoladas, e esse é o caso desse case aqui que eu vou citar, que é um projeto implantado na Ilha das Cinzas, no Pará. Foi um projeto aí, elaborado entre a WEG, a Natura e a ATAIC, que é a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas. E nesse projeto, então, foram beneficiadas quase 500 famílias que até então não tinham a energia elétrica suficiente para fazer o processamento das sementes. Então, a partir da implantação desse sistema solar fotovoltaico com o sistema de armazenamento de energia, as famílias passaram a aumentar a renda em 60%, porque passaram a fornecer manteigas e óleos ao invés da semente, né? Então, é um projeto belíssimo, é um projeto que consegue demonstrar na prática
os benefícios das novas tecnologias, não apenas para a transição energética, mas também para a questão social, né, para a responsabilidade social que as empresas têm aí com as comunidades. Tá ótimo, obrigada. Vou pular para cá, só para dar uma variada. Cara. Não, eu até peço desculpa aí pela minha veemência aí, de botar a mão no bolso, mas o setor tem avançado de resíduos, tem dado uma contribuição significativa na descarbonização, na questão de mudanças climáticas. A secretária falou aqui da previsibilidade, se falou muito hoje aqui de manhã, e nós operamos 6 aterros sanitários no Rio Grande do Sul. Tudo parou no Rio Grande do Sul naquele momento que se viveu. Quase todas as fábricas fecharam, rodovias interditadas, e nós não paramos uma hora sequer, seguimos operando 24 horas. E por que isso aconteceu? Previsibilidade. A gente tem engenharia, a gente está preparado para os acontecimentos que a gente acha que nunca vão acontecer, mas eles acontecem. E o setor tem dado essa contribuição. Hoje, os resíduos que nós geramos, boa parte deles hoje, já existem dezenas de termoelétricas no Brasil. O nosso secretário sabe que em Belém tem geração de energia a partir de um aterro sanitário que atende a cidade de Belém. São Paulo, Rio Grande do Sul, outros lugares no Brasil também hoje já tem a transformação do biogás em combustível verde, no gás verde, que é o combustível do futuro, e também algumas operações já no país de transformação aí de resíduos em fertilizante. Eu diria que essa é a verdadeira reciclagem. É importante transformar o papel, reciclar o papel, o plástico, o papelão? Sim, é. Infelizmente, essa reciclagem no Brasil ela ainda é feita na informalidade, pelo catador, pela cooperativa. Nós precisamos construir parcerias com os catadores, as cooperativas, para criarmos, de fato, a indústria da reciclagem no Brasil. Ela ainda não existe. Existe na Europa, existe nos Estados Unidos. Mas nós estamos avançando, a partir do momento que estamos fazendo uma reciclagem de outro tipo de qualidade, que é transformar lixo em energia, transformar lixo em gás verde e transformar lixo em fertilizante. Era isso. Obrigada. Pedro? Vem aqui, então. Ótimo. Não, eu me solidarizo com a sua indignação e acho que eu gostaria de ver essa indignação na COP30, né? Acho que é o momento de nós nos indignarmos com o que acontece, portanto, acho perfeito. Eu acho que o meu desejo para a COP, em uma frase, é que tudo isso que a Luciana falou, né, que ela, de fato isso se consolide, né? Que esse dinheiro, de fato, chegue a empresas como essas aqui, e que nós temos muitos projetos para financiar nosso processo de mitigação e os nossos projetos de resiliência. Nós vamos precisar de recursos para financiar todo esse processo. Então, de fato, o que a Luciana falou aqui, que isso aconteça, esse é o meu desejo. Eu acho que a COP pode ajudar a fazer isso acontecer. Obrigada, Glauco. Pessoal, como eu os separo do almoço, eu vou ser breve, juro. Mas eu queria destacar o papel da indústria. A COP é um marco, gostei do que a minha colega falou, porque a gente precisa destravar esse processo de investimento na rede para que possamos garantir uma transição energética justa e sustentável, mas o papel da indústria, nós como líderes, empresários, executivos das empresas, porque não basta acreditar que a infraestrutura é um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social, porque isso a gente já sabe. Esse é o mote da ABDIB, inclusive. Mas é o que a gente faz com isso. Até 2050, a gente espera que a capacidade instalada do mundo quadruplique. No Brasil, o PDE fala de 320 gigas de capacidade instalada em 2034. Então, da geração vai até a distribuição. Então, oportunidades não faltam. O que a gente precisa é o que a gente vai fazer com elas em prol da sociedade, porque nós, da Itachi, estamos investindo um nível de investimento sem precedentes em pessoas, processos, fabricação e suportando parcerias com comunidades locais, educação, treinamento. A gente está patrocinando alguns esportes amadores, sustentabilidade ambiental. Um dos papéis que a gente está fazendo hoje é 100% de todos os resíduos da Itachi não vão mais para aterro ambiental. A gente trata esses resíduos, então digo isso com muito orgulho. E essa responsabilidade
eu acho que é o que a gente precisa entender, qual é o nosso papel nesse cenário tão positivo para o Brasil. Obrigada a todos. Então, encerro o painel agradecendo a Abdib, informando também que a Abdib também criou um comitê de transição energética e um de sustentabilidade. Estamos também acompanhando e preparando aí sempre o posicionamento da Abdib, não só para a COP, mas para acompanhar toda essa mudança e criação de resiliência para a infraestrutura. Obrigada, Tadine. Obrigada, Solange. A todos vocês. Vamos à foto oficial do grupo, aqui no palco. Peço que permaneça o Fagner com a gente ainda online para participar da foto. E Venilton Tadini e Solange Ribeiro, também convidados à foto oficial com os nossos painelistas e moderadora.